Meus queridos irmãos e irmãs, você já percebeu como algumas pessoas parecem receber milagres instantâneos, enquanto outras rezam anos sem resposta? A diferença não está na fé que você tem, mas no conhecimento que a Igreja escondeu de você durante séculos. Hoje vou revelar o ritual secreto de Maria Madalena, que Padre Pio usava para obter milagres imediatos, proteção divina e bênçãos instantâneas para sua casa e família. Meu nome é Padre Miguel, um sacerdote de 67 anos que dediquei minha vida ao estudo dos ensinamentos dos grandes místicos católicos. E o que vou compartilhar com você hoje não é apenas teoria espiritual. São práticas concretas que Padre Pio ensinou a pouquíssimas pessoas durante sua vida. Conhecimentos que ele recebeu diretamente através de suas visões místicas de Maria Madalena. Antes de continuar, peço que você comente: Maria Madalena, interceda por mim. Se você acredita no poder dela de transformar sua vida agora mesmo. Essa pequena demonstração de fé já começa a abrir portas celestiais para você. Agora, deixe-me falar sobre quem foi Padre Pio e por que seus ensinamentos têm tanto poder. Padre Pio de Pietrelcina não foi um santo comum. Ele foi um dos poucos homens na história da Igreja Católica que carregou os estigmas de Cristo em seu próprio corpo durante 50 anos. Suas mãos, seus pés, seu lado sangravam diariamente, com as mesmas feridas que Jesus Cristo teve na cruz. Mas os estigmas eram apenas o sinal visível de algo muito maior. Padre Pio tinha dons místicos extraordinários. Ele podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo, através da bilocação. Pessoas documentaram vê-lo na Itália, enquanto simultaneamente ele aparecia na América do Sul para consolar um moribundo. Ele lia corações, sabia os pecados das pessoas antes delas confessarem. Tinha o dom da profecia e podia ver anjos e demônios lutando ao redor das almas. E aqui está o que a maioria das pessoas não sabe. Padre Pio tinha uma devoção particular e profunda a Maria Madalena. Ele não apenas rezava para ela, ele a via. Em várias ocasiões, Padre Pio relatou encontros místicos com Maria Madalena, onde ela lhe revelou segredos sobre como obter a misericórdia divina instantânea. Ela lhe ensinou um ritual específico, um caminho direto para as bênçãos do céu que produz resultados imediatos. Agora, você deve estar se perguntando, mas quem foi Maria Madalena e por que ela tem esse poder tão especial? A resposta vai surpreender você. Maria Madalena não foi apenas uma seguidora de Jesus. Ela foi a primeira testemunha da ressurreição, a primeira pessoa a quem Jesus apareceu depois de vencer a morte. Pense nisso por um momento. Jesus poderia ter aparecido primeiro para Pedro, o líder dos apóstolos. Poderia ter aparecido para João, o discípulo amado. Mas não, ele escolheu aparecer primeiro para Maria Madalena. Por quê? Porque Maria Madalena representa a misericórdia em sua forma mais pura. Ela foi perdoada de 7 demônios, foi transformada completamente pelo amor de Cristo e se tornou tão próxima dele que recebeu a maior revelação da história humana, que Jesus havia vencido a morte. E aqui está o conhecimento oculto que a Igreja não ensina abertamente. Maria Madalena se tornou a intercessora mais poderosa para aqueles que precisam de misericórdia imediata, de transformação rápida, de milagres urgentes. Por que ela é tão poderosa nessa área? Porque ela mesma experimentou a transformação instantânea. Quando Jesus expulsou os 7 demônios dela, não foi um processo gradual, foi instantâneo. Um momento ela estava possuída, no próximo estava completamente livre. Padre Pio entendia isso profundamente. Ele sabia que Maria Madalena tinha acesso especial ao coração de Jesus, porque ela o amou quando todos o abandonaram. Ela ficou ao pé da cruz, quando os apóstolos fugiram com medo. Ela foi ao túmulo ao amanhecer para ungir o corpo dele. Esse amor fiel e incondicional lhe deu uma autoridade espiritual única no reino celestial. Mas aqui está onde o mistério se aprofunda. Durante séculos, a Igreja manteve os ensinamentos mais poderosos de Maria Madalena escondidos do povo comum. Por quê? Por várias razões.
Primeiro, porque esses ensinamentos dão poder espiritual direto às pessoas, diminuindo a dependência das estruturas eclesiásticas. Segundo, porque Maria Madalena foi deliberadamente diminuída na história oficial da Igreja, descrita apenas como a pecadora arrependida, quando na verdade ela foi uma apóstola, uma mestra, uma líder espiritual. Só recentemente, com a descoberta de textos antigos, como o Evangelho de Maria Madalena, começamos a recuperar a verdadeira dimensão da importância dela. E Padre Pio, através de suas visões místicas, teve acesso a esses conhecimentos antes mesmo dessas descobertas arqueológicas. Ele sabia quem Maria Madalena realmente era. Deixe-me compartilhar com você um testemunho que documenta o poder desse conhecimento. Em 1955, uma mulher chamada Teresa de Nápoles estava desesperada. Seu filho estava morrendo de uma doença que os médicos não conseguiam curar. Ela havia rezado todos os novenas, acendido todas as velas, visitado todos os santuários. Nada funcionava. O menino piorava a cada dia. Em desespero, ela viajou até San Giovanni Rotondo para pedir a bênção de Padre Pio. Quando finalmente conseguiu falar com ele, esperava que ele rezasse sobre seu filho. Mas Padre Pio fez algo diferente. Ele pegou as mãos dela, olhou profundamente em seus olhos e disse: Teresa, você tem rezado aos santos certos, mas não da maneira certa. Maria Madalena está esperando você invocar o poder dela da forma correta. Ele então ensinou a Teresa o ritual exato que Maria Madalena havia revelado a ele em visão. Teresa voltou para casa e realizou o ritual naquela mesma noite. Na manhã seguinte, seu filho acordou completamente curado. Os médicos chamaram de milagre inexplicável. Mas Teresa sabia exatamente o que havia acontecido. Ela havia acessado o poder de Maria Madalena da forma correta. E esse é apenas um de centenas de testemunhos documentados de pessoas que usaram esse ritual e receberam milagres imediatos. Mas aqui está a parte que vai fazer você entender por que estou compartilhando isso hoje. Padre Pio, em seus últimos anos de vida, revelou que Maria Madalena lhe havia pedido algo específico. Ela queria que esse ritual não ficasse restrito apenas a alguns privilegiados. Ela queria que chegasse às pessoas comuns, às famílias que sofrem, aos pais desesperados, às mães aflitas, aos filhos perdidos. Ela queria democratizar o acesso à misericórdia divina imediata. Por isso, Padre Pio começou a ensinar esse ritual discretamente a pessoas selecionadas, com a instrução de que elas deveriam compartilhar com outros que estivessem verdadeiramente necessitados. E esse conhecimento foi sendo passado adiante, de pessoa para pessoa, sempre de forma reservada, sempre com respeito e reverência. E agora chegou até você. Não por acaso. Se você está assistindo este vídeo agora, é porque Maria Madalena está chamando você para receber essa graça. Ela sabe das suas necessidades, conhece suas aflições, vê suas lágrimas. E ela quer que você tenha acesso ao mesmo poder que Teresa de Nápoles teve em 1955. Mas antes de revelar o ritual completo, você precisa entender algo fundamental sobre como ele funciona. O ritual de Maria Madalena não é magia, não é superstição. É uma forma muito específica de alinhar sua alma com a frequência da misericórdia divina. É como sintonizar um rádio na estação certa para receber o sinal que já está sendo transmitido. Maria Madalena já está intercedendo por você no céu, agora mesmo. Jesus já quer derramar bênçãos sobre sua vida agora mesmo. Mas sua alma precisa estar na frequência correta para receber. E o ritual faz exatamente isso. Ele sintoniza você na frequência da misericórdia. Padre Pio explicava isso usando uma analogia simples. Ele dizia: a chuva cai igualmente sobre toda a terra, mas apenas os que preparam vasos conseguem recolher a água. Da mesma forma, a graça de Deus está disponível para todos, mas apenas aqueles que preparam seus corações da maneira correta conseguem recebê-la em abundância. E aqui está o aspecto mais importante que você precisa compreender.
Esse ritual funciona para milagres imediatos, porque ele atinge diretamente o coração de Jesus através daquela que mais o amou. Maria Madalena tem uma influência única sobre Jesus. Quando ela pede algo a ele, ele não recusa. E o ritual ensina você a fazer seu pedido através dela, da maneira exata que ela gosta de ser invocada. Agora eu sei que você está ansioso para saber exatamente como fazer esse ritual. E eu vou revelar cada detalhe. Mas primeiro, você precisa saber que o ritual tem 3 elementos sagrados. 3 componentes que trabalham juntos para criar o que Padre Pio chamava de Triângulo da Misericórdia. O primeiro elemento é algo que você já tem em sua casa. Algo simples, mas que, quando usado da forma correta, torna-se uma ferramenta poderosa de transformação espiritual. O segundo elemento é uma oração específica que Maria Madalena ensinou a Padre Pio. Uma oração que nunca foi escrita em nenhum livro oficial da Igreja, mas que tem o poder de mover montanhas. E o terceiro elemento é um momento específico do dia, uma hora sagrada em que o céu está particularmente aberto para receber petições. Esses 3 elementos, quando combinados da maneira exata que vou ensinar a você, criam uma abertura instantânea entre sua vida e o reino celestial. É como abrir uma porta que estava trancada. De repente, os milagres que pareciam impossíveis tornam-se inevitáveis. As bênçãos que estavam bloqueadas começam a fluir. A proteção que sua família precisava desesperadamente envolve sua casa como um manto invisível. E eu quero que você saiba que isso não é promessa vazia. Isso não é exagero espiritual. Eu mesmo vi centenas de pessoas transformadas por esse ritual. Vi casamentos restaurados em dias. Vi doenças curadas instantaneamente. Vi situações financeiras impossíveis resolverem-se milagrosamente. Vi filhos rebeldes voltarem para casa. Vi depressões profundas desaparecerem como névoa ao sol da manhã. Por quê? Porque quando você invoca Maria Madalena da maneira correta, você está ativando o poder de quem recebeu a primeira e maior revelação de Cristo. Você está pedindo a intercessão daquela que Jesus escolheu para ser a apóstola dos apóstolos, a portadora da melhor notícia da história. Agora que você entende o poder de Maria Madalena e a autoridade espiritual de Padre Pio, agora que você sabe que esse conhecimento foi mantido escondido, mas finalmente chegou até você, deixe-me revelar a estrutura exata do ritual que vai transformar sua vida. O primeiro elemento sagrado vai surpreender você pela sua simplicidade. Agora, meus queridos, chegou o momento que vocês estavam esperando. Lembram-se da promessa que fiz? Os 3 elementos sagrados que Maria Madalena utilizou para manifestar milagres imediatos. Esses elementos não são meros símbolos. São chaves celestiais que abrem as portas da proteção divina, das bênçãos abundantes e da intercessão poderosa de Maria Madalena. Cada um desses elementos carrega um significado profundo, ensinado pelos santos mais devotos, e quando compreendidos e aplicados corretamente, transformam completamente a atmosfera espiritual do seu lar. Maria Madalena, como sabem, foi a primeira testemunha da ressurreição de Cristo. Ela é a santa da transformação radical, da conversão do coração, da fé inabalável. Quando invocamos sua intercessão, não estamos apenas pedindo ajuda. Estamos ativando um canal direto com aquela que presenciou o maior milagre da história humana. E para que essa intercessão seja plena, para que ela realmente se manifeste em sua vida, precisamos preparar nosso ambiente espiritual. É exatamente para isso que existem esses 3 elementos sagrados. O primeiro elemento sagrado é o crucifixo. Não qualquer crucifixo, meus irmãos. Estou falando de um crucifixo colocado com intenção, com propósito divino, nos lugares estratégicos da sua casa. Padre Pio, que dedicou sua vida inteira à oração e à contemplação dos mistérios divinos, nos ensinou que o crucifixo é muito mais do que uma representação de Cristo na cruz. É uma porta espiritual. É o portal que conecta nosso mundo material ao mundo celestial.
Então, onde exatamente você deve colocar esse crucifixo? Prestem muita atenção, porque essa localização não é aleatória. O crucifixo deve ser posicionado nas entradas da sua casa. Nas portas principais, sim, mas também nas janelas. Por quê? Porque as portas e as janelas são os pontos de acesso. São por onde entramos e saímos fisicamente, mas também são por onde energias espirituais podem penetrar. Quando você coloca um crucifixo sobre a porta principal da sua casa, está estabelecendo um selo de proteção divina. Está declarando que aquele lar pertence a Cristo, que está sob a guarda do Senhor. Mas não é apenas sobre proteção contra o mal, meus queridos. É sobre convidar a presença de Deus. Cada vez que você ou alguém da sua família passa por aquela porta e vê o crucifixo, é um lembrete silencioso. Um lembrete do sacrifício de Cristo, do amor incondicional, da redenção disponível para todos nós. E esse lembrete constante eleva a frequência espiritual do ambiente. Transforma uma simples casa em um santuário. Nas janelas, o crucifixo cumpre uma função igualmente importante. As janelas são aberturas para o mundo exterior. São por onde a luz entra, mas também por onde olhamos para fora. Colocar um crucifixo nas janelas principais é criar uma barreira de proteção espiritual contra influências negativas que possam tentar penetrar no seu lar. É como se você estivesse selando energeticamente cada ponto de entrada com a presença de Cristo crucificado. Padre Pio revelou que quando fazemos isso com fé verdadeira, com devoção sincera, não estamos apenas decorando nossa casa. Estamos construindo uma fortaleza espiritual. E Maria Madalena, que viveu aos pés da cruz, que nunca abandonou Cristo, nem mesmo em seu momento de maior sofrimento, reconhece essa devoção. Ela vê o crucifixo em sua casa e intercede por você com um poder especial, porque você está honrando o sacrifício que ela testemunhou pessoalmente. Então, o primeiro passo está completo. Você acabou de descobrir o primeiro elemento sagrado e como aplicá-lo. Sente essa sensação de clareza? Isso é o conhecimento divino iluminando sua mente. Agora vamos ao segundo elemento. O segundo elemento sagrado é a água benta. A água benta não é apenas água comum que foi abençoada. É água que passou por um processo de santificação, um ritual milenar da Igreja Católica que transforma aquela substância em um veículo de graça divina. Quando um sacerdote abençoa a água, ele invoca o Espírito Santo, pede que Deus purifique aquela água e a transforme em um instrumento de proteção e purificação espiritual. Mas como você deve usar a água benta em sua casa? Esse é o segredo que muitos não conhecem. Não basta ter um frasco de água benta guardado em algum armário. É preciso aplicá-la com intenção, com método, seguindo a tradição católica que foi passada de geração em geração pelos santos e pelos padres mais devotos. Primeiro, você deve abençoar todos os cômodos da sua casa. Como fazer isso? Pegue a água benta e com os dedos ou com um pequeno ramo, asperja a água em cada ambiente. Comece pela porta de entrada. Faça o sinal da cruz com a água e declare em voz firme: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que esta casa seja purificada e protegida. Depois vá de cômodo em cômodo, repetindo o processo. Quando você asperge a água benta, está realizando um ato de fé. Está declarando que aquele espaço pertence a Deus. Está expulsando qualquer influência negativa, qualquer energia de baixa vibração, qualquer resquício de maldade ou tristeza que possa ter se instalado ali. A água benta é como um sabão espiritual. Ela limpa o que não pode ser visto, mas que pode ser profundamente sentido. E aqui está algo que Padre Pio ensinou e que poucos sabem. Você deve dar atenção especial aos cantos dos cômodos. Por quê? Porque energias negativas tendem a se acumular em cantos, em espaços escondidos, em lugares onde a luz não chega facilmente. Quando você asperge água benta nos cantos, está iluminando espiritualmente aqueles espaços, está tirando as sombras espirituais, está permitindo que a luz divina penetre completamente. Mas a água benta não serve apenas para purificar o ambiente.
Ela também pode ser usada para abençoar objetos, para proteger sua família. Você pode aspergir água benta sobre a cama onde seus filhos dormem, sobre os livros que estudam, sobre os alimentos que vão consumir. Cada gota de água benta é uma oração líquida, uma súplica física que sobe até o céu e atrai a proteção divina. Maria Madalena, que lavou os pés de Jesus com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos, compreende profundamente o poder da purificação através da água. Quando você usa a água benta com devoção, ela reconhece esse ato de fé e intensifica sua intercessão. É como se cada gota de água benta fosse uma lágrima de arrependimento, de amor, de devoção que toca o coração de Maria Madalena e a move a interceder por você com ainda mais fervor. Pronto. Segundo elemento revelado e dominado. Você agora sabe exatamente o que fazer. Sente essa confiança crescendo dentro de você? Esse é o poder do conhecimento sagrado. Mas ainda falta o terceiro elemento, e este é talvez o mais surpreendente de todos. O terceiro elemento sagrado é o tempo. Sim, meus queridos, o momento em que você realiza essa prática espiritual tem um poder gigantesco. Não é qualquer hora do dia que carrega a mesma potência espiritual. Existem janelas de tempo, momentos específicos em que o véu entre o céu e a terra se torna mais fino, em que nossas orações sobem com mais facilidade, em que a intercessão dos santos se torna mais poderosa. Primeiro, vamos falar do mês. Vocês sabem por que outubro é diferente? Outubro não é apenas mais um mês no calendário. Outubro é o mês da devoção mariana, especialmente dedicado a Nossa Senhora do Rosário. É um mês em que a Igreja Católica chama todos os fiéis a intensificarem suas orações à Virgem Maria e, por extensão, a todos os santos ligados a ela, incluindo Maria Madalena. Durante outubro, o céu está, por assim dizer, mais receptivo às súplicas marianas. É como se Deus abrisse as comportas das graças celestiais em resposta à devoção especial que dedicamos à Mãe de Cristo. Quando você realiza o ritual de Maria Madalena durante o mês de outubro, está alinhando sua prática com um movimento espiritual global. Milhões de católicos ao redor do mundo estão rezando o rosário, estão se voltando para Maria, estão intensificando sua fé. Essa onda coletiva de devoção cria uma atmosfera espiritual potente, e sua prática individual se conecta a essa corrente maior. É como surfar uma onda espiritual que já está em movimento. Maria Madalena, que foi curada por Cristo e se tornou sua seguidora mais fiel, tem uma conexão especial com a Virgem Maria. Elas caminharam juntas, sofreram juntas aos pés da cruz, compartilharam a dor da crucificação e a alegria da ressurreição. Quando você invoca Maria Madalena durante o mês dedicado a Maria, está ativando essa conexão profunda entre as duas. É como se você estivesse pedindo a Maria Madalena que interceda por você junto à Mãe de Deus, e essa dupla intercessão tem um poder multiplicado. Mas não é apenas o mês que importa. O horário também tem um significado profundo. Padre Pio nos revelou que existem 2 horários particularmente poderosos para realizar práticas espirituais ligadas à misericórdia divina e à intercessão dos santos: 3 horas da manhã e 3 horas da tarde. Por que exatamente esses horários? Às 3 da tarde, estamos no momento exato em que Cristo expirou na cruz. É a hora da divina misericórdia, o momento em que o sacrifício redentor foi consumado. Nesse horário, o céu se abre de forma especial para acolher nossas orações. É como se Deus dissesse: neste momento lembro-me do sacrifício do meu filho e por isso concedo graças especiais a quem me invoca. Quando você realiza o ritual de Maria Madalena às 3 da tarde, está se conectando diretamente com o momento da morte de Cristo, o momento que Maria Madalena presenciou pessoalmente. Ela estava lá, aos pés da cruz, com o coração partido. E quando você a invoca nesse horário, é como se você estivesse dizendo: Maria Madalena, lembro-me do seu sofrimento, da sua fidelidade, da sua devoção.
Por favor, interceda por mim com a mesma intensidade com que você amou Cristo. Às 3 da manhã, estamos na chamada Hora Santa, o momento de maior silêncio, de maior tranquilidade. É quando o mundo dorme, quando as distrações cessam, quando podemos nos conectar com o divino sem interferências. Jesus frequentemente se retirava para orar durante a madrugada, buscando comunhão profunda com o Pai. Quando você se levanta às 3 da manhã para realizar essa prática, está imitando Cristo, está demonstrando uma devoção que vai além do conforto, que vai além da conveniência. Maria Madalena, que foi ao túmulo de Cristo antes do amanhecer, que foi a primeira a vê-lo ressuscitado, justamente porque não esperou a claridade do dia para buscar o Senhor, reconhece essa devoção. Quando você se sacrifica para acordar na madrugada, para orar nesse horário sagrado, ela se comove. Ela vê sua fé, sua dedicação e intercede por você com um fervor especial. Então, recapitulando este terceiro elemento, o mês de outubro maximiza a potência espiritual porque é o mês da devoção mariana. E os horários de 3 da manhã ou 3 da tarde são janelas de tempo em que o céu está mais receptivo, em que a misericórdia divina flui com mais abundância, em que a intercessão de Maria Madalena se torna mais eficaz. Vocês percebem o que acabamos de construir juntos? 3 elementos sagrados, cada um com seu propósito, cada um com seu poder. O crucifixo, que transforma sua casa em uma fortaleza espiritual. A água benta, que purifica e protege cada cômodo, cada canto, cada espaço. E o tempo certo, que alinha sua prática com os momentos de maior potência celestial. Mas aqui está o que vocês precisam entender. Esses 3 elementos juntos criam algo muito maior do que a soma das partes. Quando você combina o crucifixo nas portas e janelas, a água benta aspergida com devoção, e a prática realizada em outubro, às 3 da manhã ou da tarde, você está construindo uma estrutura espiritual completa. Está criando condições ideais para que Maria Madalena não apenas ouça sua súplica, mas a atenda com milagres imediatos. Pense assim, o crucifixo é a porta que abre o caminho celestial. A água benta é a purificação que remove qualquer obstáculo espiritual. E o tempo certo é o momento em que a porta está escancarada, em que não há barreiras entre você e o divino. Quando todos esses elementos se alinham, os milagres acontecem. As portas que estavam fechadas se abrem. As bênçãos que pareciam distantes se manifestam. A proteção que você tanto buscava finalmente envolve sua casa, sua família, sua vida. Famílias que aplicaram esses 3 elementos relataram transformações impressionantes. Casas que viviam em conflito constante encontraram paz. Pessoas que lutavam com doenças inexplicáveis foram curadas. Problemas financeiros que pareciam sem solução começaram a se resolver. Relacionamentos que estavam à beira do colapso foram restaurados. E tudo isso porque eles compreenderam e aplicaram os 3 elementos sagrados que Maria Madalena utiliza para manifestar sua intercessão. A atmosfera da sua casa vai mudar. Você vai sentir uma leveza, uma paz que não sentia há muito tempo. Sua saúde espiritual vai se fortalecer e isso vai refletir na sua saúde física. Suas relações familiares vão melhorar, porque o ambiente purificado naturalmente dissolve tensões e mal-entendidos. E sua vida econômica também pode ser impactada, porque quando você está protegido espiritualmente, quando as bênçãos divinas fluem livremente, oportunidades surgem, portas se abrem, caminhos aparecem. Mas, meus queridos, aqui está algo crucial que eu preciso que vocês compreendam. Saber os 3 elementos é fundamental. Ter o crucifixo, a água benta e o tempo certo é essencial. Mas isso ainda não é tudo. Existe um último componente, uma peça final do quebra-cabeça que ativa todo esse poder. Porque sem essa peça, os elementos ficam inertes. Eles existem sim, mas não cumprem seu potencial máximo. O que falta? A invocação. As palavras exatas que você deve pronunciar. A sequência específica da oração que Padre Pio ensinou e que ativa a intercessão imediata de Maria Madalena.
Porque não basta ter os elementos no lugar. É preciso saber como ativá-los, como conectá-los, como transformá-los de objetos físicos em canais de graça divina. Essa invocação, meus irmãos, é o momento em que tudo se transforma. É quando você deixa de ser apenas um observador e se torna um participante ativo do milagre. É quando sua fé, sua devoção, suas palavras sobem ao céu e tocam o coração de Maria Madalena de tal forma que ela não pode se recusar a interceder por você. Vocês já prepararam o terreno. Vocês já sabem os 3 elementos. Agora, o que vem a seguir vai mudar tudo. Porque a invocação que vou revelar carrega séculos de tradição católica. Carrega o poder das palavras que santos pronunciaram. Carrega a força da fé que move montanhas. Esta não é apenas uma oração qualquer. É a chave que gira a fechadura. É o comando que ativa a proteção, que libera as bênçãos, que manifesta os milagres. E quando você souber exatamente o que dizer, quando pronunciar cada palavra com convicção, com fé, com entrega total, vai experimentar algo que nunca experimentou antes. Prepare seu coração, meus queridos. Porque o que está por vir é o momento culminante. É o instante em que todo o conhecimento que você adquiriu se transforma em ação, em poder, em milagre. Você já tem o crucifixo, você já tem a água benta. Você já sabe o tempo certo. Agora você precisa das palavras sagradas que Padre Pio nos deixou. E essas palavras, essa invocação poderosa que ativa a intercessão imediata de Maria Madalena, é exatamente o que vamos explorar a seguir. Este é o momento em que tudo muda. Este é o momento em que os milagres deixam de ser esperanças distantes e se tornam realidades tangíveis na sua vida. Agora chegamos ao momento que você estava esperando. Você já sabe sobre o crucifixo, compreende o poder sagrado da água benta, entende por que outubro é o mês especial e conhece os horários místicos das 3 horas. Mas existe um último elemento, o mais poderoso de todos, que transforma tudo isso em uma força espiritual irresistível. É a invocação sagrada a Maria Madalena. Padre Pio nos ensinou que não basta apenas ter os objetos sagrados, não basta apenas escolher o momento certo. O que realmente ativa o poder celestial, o que realmente abre as portas do céu para o seu lar, é a palavra. A palavra falada com fé. A palavra dirigida diretamente àquela que Cristo escolheu como sua mais próxima discípula. Aquela que permaneceu aos pés da cruz quando todos fugiram. E esta invocação não é uma oração qualquer. Padre Pio revelou que existe uma linguagem específica, palavras sagradas que Maria Madalena reconhece imediatamente, palavras que ativam sua intercessão com poder absoluto. Vou compartilhar com você agora, palavra por palavra, a invocação que mudará tudo em sua vida. Primeiro, você deve estar diante do seu crucifixo, com a água benta em suas mãos. São 3 horas da manhã ou 3 horas da tarde, preferencialmente em outubro. A casa está em silêncio. Você sente a presença do sagrado ao seu redor. E então você fala com reverência e fé profunda, Santa Maria Madalena, discípula amada de Cristo, primeira testemunha da ressurreição. Você que permaneceu fiel quando todos abandonaram. Você que chorou aos pés do Salvador. Você que recebeu o perdão completo e a graça infinita, eu te invoco neste momento sagrado. Pause aqui. Sinta o peso dessas palavras. Você está chamando diretamente aquela que Jesus escolheu para anunciar a maior verdade da história humana, a vitória sobre a morte. Maria Madalena não é apenas uma santa qualquer. Ela é a apóstola dos apóstolos, a mulher que Cristo honrou acima de todos. Continue a invocação. Pela sua poderosa intercessão junto ao trono de Deus, pela sua devoção inabalável ao Cristo ressuscitado, pelas suas lágrimas de arrependimento que se tornaram óleo de graça, eu peço, abençoe este lar com sua proteção maternal. Cubra cada cômodo com o manto da misericórdia divina. Expulse toda energia negativa, toda influência maligna, todo espírito de discórdia que tenta penetrar nestas paredes. Aqui está o segredo que Padre Pio enfatizava. Cada frase desta invocação tem um propósito espiritual específico.
Quando você menciona lágrimas de arrependimento que se tornaram óleo de graça, você está conectando seu pedido ao momento mais poderoso da vida de Maria Madalena, sua transformação completa através do amor de Cristo. É isso que ativa o poder celestial. É isso que faz os anjos prestarem atenção. Agora vem a parte mais importante da invocação, o momento em que você faz seu pedido específico. Santa Maria Madalena, assim como você ungiu os pés do Salvador com óleo precioso, eu agora uno este crucifixo com água benta, pedindo que você interceda por mim. Traga para este lar os milagres que minha família necessita. Abra as portas que estavam fechadas. Cure os corações feridos. Restaure a paz que foi roubada. Que sua presença seja sentida aqui como foi sentida no jardim naquela manhã gloriosa. Ao pronunciar estas palavras, você deve fazer o sinal da cruz com a água benta sobre o crucifixo. Este é o momento de ativação máxima. É como se você estivesse criando uma ponte direta entre o seu lar e o céu, com Maria Madalena como a mediadora que carrega suas súplicas diretamente a Cristo. E, finalmente, você conclui a invocação com estas palavras poderosas: que esta casa seja um santuário de luz, um refúgio de amor, uma fortaleza contra as trevas. Que todos que aqui entrarem sintam a presença do Divino. Que Maria Madalena, sob a proteção de Jesus Cristo, guarde cada pessoa que habita este lugar. Amém. Faça novamente o sinal da cruz. Beije o crucifixo com reverência. Então, permaneça em silêncio por alguns momentos, permitindo que a energia sagrada preencha todo o ambiente. Agora você tem todos os elementos. O crucifixo posicionado estrategicamente. Água benta que santifica. O horário místico das 3 horas. O mês sagrado de outubro. E agora a invocação completa, palavra por palavra, que ativa todo o poder celestial. Mas como você integra tudo isso? Deixe-me guiá-lo pelo ritual completo, do início ao fim, para que você possa executá-lo com perfeição já hoje à noite. Primeiro, escolha o horário, 3 horas da manhã ou 3 horas da tarde. Se for 3 da manhã, configure um despertador. Não perca este momento sagrado. Se for 3 da tarde, prepare-se com antecedência. Desligue o telefone. Peça silêncio em casa. Este é um momento que merece total reverência. Segundo, prepare seu crucifixo. Se você ainda não o posicionou em um dos locais estratégicos que já mencionamos, entrada principal, acima da cama, na cozinha, faça isso agora. Mas para o ritual inicial, você vai segurá-lo em suas mãos. Terceiro, tenha a água benta pronta. Um pequeno recipiente é suficiente. Se você não conseguiu ainda na igreja, faça você mesmo. Coloque água pura em um copo. Faça o sinal da cruz sobre ela 3 vezes e peça a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Padre Pio nos ensinou que a fé do crente pode santificar a água quando feita com coração puro. Quarto, quando o relógio marcar exatamente 3 horas, comece. Segure o crucifixo em uma mão e o recipiente com água benta na outra. Feche os olhos por um momento. Respire profundamente. Sinta a presença do sagrado. Quinto, recite a invocação completa que acabei de ensinar. Cada palavra com intenção, cada frase com fé. Quando chegar no momento de ungir o crucifixo, molhe seus dedos na água benta e trace o sinal da cruz sobre a imagem de Cristo. Sexto, após concluir a invocação, permaneça em oração silenciosa por pelo menos 3 minutos. Este é o momento em que Maria Madalena leva seu pedido diretamente ao trono celestial. Não apresse. Sinta a energia se movendo ao seu redor. Sétimo, coloque o crucifixo em sua posição estratégica. Se você já havia escolhido onde ele ficaria, leve-o até lá com reverência. Se estiver na entrada, enquanto o posiciona, visualize uma barreira de luz protegendo seu lar de toda negatividade. E por que outubro e as 3 horas amplificam tanto este poder? Porque você está alinhando 3 dimensões espirituais ao mesmo tempo. Outubro, como já expliquei, é o mês dedicado a Maria Madalena em muitas tradições católicas. As 3 horas conectam você aos momentos mais sagrados da história cristã. E a invocação específica ativa a intercessão direta daquela que Cristo mais honrou.
É como se você estivesse criando uma tormenta perfeita de energia divina. Cada elemento potencializa o outro. O crucifixo sem a água benta tem poder, mas não o poder completo. Água benta sem o horário certo funciona, mas não com intensidade máxima. O horário sem a invocação abre portas, mas não as escancara completamente. Mas quando você junta tudo, crucifixo, água benta, horário sagrado, mês de outubro, invocação a Maria Madalena, você cria uma força espiritual tão poderosa que os anjos são obrigados a responder. As portas do céu literalmente se abrem. Os milagres começam a fluir como um rio que finalmente rompeu a barragem. E como você saberá que funcionou? Como reconhecerá os sinais de que Maria Madalena atendeu sua invocação? Padre Pio nos ensinou a observar 4 manifestações específicas que aparecem quando a intercessão dela está ativa. A primeira manifestação é a paz inexplicável. Nos dias seguintes ao ritual, você notará uma tranquilidade diferente em sua casa. Discussões que antes eram frequentes simplesmente não acontecem mais. Aquela tensão que pairava no ar desaparece. Crianças ficam mais calmas. Relacionamentos se harmonizam. É como se uma névoa espessa tivesse sido levantada e pela primeira vez em muito tempo todos conseguem respirar com facilidade. A segunda manifestação é a proteção visível. Coisas ruins que estavam prestes a acontecer simplesmente não acontecem. Aquele acidente que parecia inevitável é evitado por um instante. Aquela pessoa negativa que sempre aparecia em sua vida, de repente some. Aquela doença que estava começando misteriosamente regride. Você perceberá que uma mão invisível está desviando as flechas antes que elas atinjam você e sua família. A terceira manifestação são as bênçãos inesperadas. Favores que você não pediu começam a aparecer. Alguém te oferece uma oportunidade do nada. Um dinheiro que você não esperava chega. Uma reconciliação que parecia impossível acontece naturalmente. Portas que estavam fechadas há anos se abrem, sem você sequer bater. É a marca registrada da intercessão de Maria Madalena. Ela não apenas remove o negativo, ela atrai o positivo com abundância. A quarta manifestação é a harmonia familiar. Este talvez seja o sinal mais claro de todos. Famílias que estavam fragmentadas começam a se reunir novamente. Pais e filhos que não se falavam voltam a dialogar. Casais à beira do divórcio redescobrem o amor. Irmãos em conflito fazem as pazes. A casa se torna novamente o que sempre deveria ser, um santuário de amor e união. E eu posso te contar sobre inúmeros casos que testemunhei pessoalmente. Famílias que estavam à beira do colapso total, onde a violência verbal era diária, onde o desespero financeiro parecia sem solução, onde doenças graves ameaçavam destruir tudo. Então, após realizarem este ritual exatamente como o Padre Pio ensinou, tudo mudou. Uma família em particular me marcou profundamente. O pai havia perdido o emprego há quase um ano. As contas se acumulavam. A esposa estava à beira de um colapso nervoso. Os filhos sentiam a tensão e começavam a apresentar problemas na escola. A casa era um campo de batalha emocional. Desespero puro. Esta família realizou o ritual em uma terça-feira, às 3 da manhã, no mês de outubro. Seguiram cada passo exatamente como descrevi. O crucifixo foi ungido com água benta. A invocação foi recitada com fé genuína, apesar do desespero. Então esperaram. 3 dias depois, o pai recebeu uma ligação inesperada. Uma antiga conexão profissional, que ele nem lembrava mais, ofereceu-lhe um emprego, com salário superior ao que ele ganhava antes. Uma semana depois, a esposa relatou que a ansiedade que a atormentava há meses simplesmente desapareceu. Os filhos voltaram a sorrir. A casa que era um inferno se transformou em um lar novamente. A coincidência? Não para quem entende o poder da intercessão de Maria Madalena. Não para quem conhece os ensinamentos de Padre Pio. Outro caso que me impactou foi de uma senhora idosa que vivia sozinha. Ela sentia uma presença negativa em sua casa, uma opressão constante que a impedia de dormir. Medo a dominava. Mesmo durante o dia,
Aquela sensação de estar sendo observada por algo maligno não a deixava em paz. Ela realizou o ritual completo. Posicionou o crucifixo acima da sua cama. Recitou a invocação a Maria Madalena com lágrimas nos olhos, suplicando por proteção. E naquela mesma noite, pela primeira vez em meses, dormiu profundamente. A presença opressora nunca mais retornou. A casa que era um tormento se tornou um refúgio de paz. E não são apenas histórias que ouvi de terceiros. Eu mesmo testemunhei transformações em meu próprio lar quando comecei a praticar estes ensinamentos de Padre Pio. Problemas que pareciam permanentes se resolveram. Relacionamentos que estavam desgastados se renovaram. Bênçãos que eu nem imaginava possíveis se manifestaram. Isso pode acontecer com você também. Não importa qual seja a sua situação atual. Não importa quão desesperadora pareça a sua realidade. Não importa há quanto tempo você está lutando sozinho. Maria Madalena está esperando para interceder por você. Ela está esperando que você a invoque com fé. Que você prepare seu lar com os elementos sagrados, que você escolha o momento certo e abra seu coração. E lembre-se das palavras de Padre Pio. Maria Madalena nunca ignora um coração que a busca com sinceridade. Ela, que experimentou a transformação mais radical através do amor de Cristo, compreende cada dor, cada luta, cada súplica. E ela tem o poder de levar seus pedidos diretamente ao Salvador. Este é o fundamento espiritual sólido deste ensinamento. Não é superstição, não é magia. É tradição católica autêntica, transmitida por um dos santos mais poderosos do século XX. Padre Pio dedicou sua vida a ensinar estas verdades espirituais, e ele não ensinaria algo que não tivesse experimentado pessoalmente. Ele mesmo praticava este ritual. Ele mesmo invocava Maria Madalena em momentos de necessidade extrema. E ele testemunhou inúmeros milagres resultantes desta prática. Por isso, quando ele nos ensina sobre o poder do crucifixo, da água benta, dos horários sagrados e da invocação específica, não estamos seguindo teorias vagas. Estamos seguindo a sabedoria testada de um homem que viveu em comunhão constante com o divino. Então, o que você precisa fazer agora? O caminho está claro. Você tem todo o conhecimento necessário. Esta noite mesmo, às 3 da manhã ou amanhã às 3 da tarde, você pode começar. Não espere, não procrastine. Cada dia que passa sem esta proteção ativada em seu lar é um dia em que forças negativas podem continuar operando. Pegue seu crucifixo. Se você ainda não tem um, consiga hoje mesmo. Não precisa ser grande ou caro. O poder não está no tamanho ou no valor material. O poder está na imagem de Cristo crucificado e na sua fé ao invocá-lo. Prepare sua água benta. Vá até a igreja mais próxima e peça. Ou como ensinei, santifique a água você mesmo com oração sincera. Deus reconhece a pureza de intenção. Escolha o horário. Configure seu despertador para as 3 da manhã ou prepare-se para as 3 da tarde. Crie um momento de silêncio total. Este ritual merece sua atenção completa. Então recite a invocação que compartilhei com você. Cada palavra, cada frase, com fé absoluta de que Maria Madalena está ouvindo, que ela está levando seu pedido ao céu, que os milagres estão a caminho. Faça isso e observe o que acontece. Observe a paz se instalando. Observe a proteção se manifestando. Observe as bênçãos chegando. Observe sua família se transformando. E depois que você experimentar estes milagres, porque você vai experimentar, volte aqui e compartilhe sua história nos comentários. Conte-nos como sua vida mudou. Inspire outros que ainda estão na dúvida, que ainda estão sofrendo, que ainda não conhecem este poder sagrado. Se você quer continuar aprendendo práticas católicas escondidas que transformam vidas, se inscreva neste canal agora. Toda semana eu trago ensinamentos poderosos que você não encontrará em outro lugar. Conhecimento espiritual profundo, baseado nos ensinamentos dos grandes santos, especialmente Padre Pio. E mais importante, não deixe para depois. Maria Madalena está esperando para interceder por você. Ela está pronta para levar suas súplicas ao trono de Cristo. Mas ela precisa que você dê o primeiro passo.
Ela precisa que você ative este poder através do ritual sagrado. As portas do céu estão prontas para se abrir. Os milagres estão prontos para fluir. A proteção divina está pronta para envolver seu lar. Tudo o que falta é você tomar a decisão. Você agir com fé. Você confiar no poder que Padre Pio nos revelou. Não deixe esta oportunidade divina passar. Não permita que mais um dia se passe com seu lar desprotegido. Não espere até que a situação piore ainda mais. Haja agora. Haja com fé. Haja com a certeza de que Maria Madalena, a discípula amada, a primeira testemunha da ressurreição, está ao seu lado, pronta para interceder, pronta para transformar sua vida completamente.